economizar muito para fazer o seu próprio alongamento acrílico. Quem não quer? Olá, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Nani. Aqui eu ensino mulheres a fazerem o seu próprio alongamento acrílico de um jeito fácil e ainda manter as suas unhas sempre lindas. O que eu quero falar com você hoje é uma coisa muito interessante. Por quê? Eu estou aqui no meu ateliê mexendo em alguns materiais, organizando algumas coisas e eu encontrei aqui pincel para fazer a escultura do alongamento acrílico, que ele é profissional, ele é um pincel maior. Menina, eu paguei nele R$350. E agora, a última vez que eu fui ver o preço, já estava mais de 400, né? Só que eu não tô precisando dele para fazer o meu método. Por quê? No meu método, a gente usa a parte da aplicação do acrílico de um jeito diferente. Então, esse pincel não é necessário. Eu uso um pincel que tem outro preço. E aí, o que eu fiz? Uma lista de produtos que a gente usa normalmente e eu vou riscar fora aqueles que no meu método não é necessário, né? Então, aqueles que não são necessários no meu método, eu vou riscar fora e vou mostrar para você como a gente pode fazer economia, além da gente fazer a própria unha acrílica, a gente ainda usa menos material. Eu vou te mostrar. Então, esse aqui é o pincel que eu paguei os R$350. Você pode observar que ele é um pincel que tem as cerdas longas e é bem cheio. Então, é um pincel realmente para profissionais. Por quê? Profissional, geralmente, ela pega uma quantidade de produto maior de uma vez só, ou seja, aquela bolinha, aquela pérola que a gente fala, né? A pessoa profissional, ela tem que pegar para fazer as 3 partes. Então, ela vai embeber aqui. Ele tá bem já usado, viu? já faz um tempo que eu deixei de usar. Então, ela tem que colocar bastante assim, ó, né, encher aqui bastante o pincel, mergulhar, né, no monômer, e aí ele enche lá pra dentro, né, fica completamente embebido pelo monômer. E aí, a gente tem que, dependendo do tamanho da pérola, a gente vai ter que passar aqui, né, na lateral uma vez, meia vez e ponta. E aí, a gente vira o pincel e encosta lá, 1, 2, 3, ele vem uma pérola bem grande, ó. Aí, a gente aplica na ponta. Cada vez que a gente limpa o pincel, que não pode deixar ele sujinho, né, com o pó pra voltar aqui no monômer, então, cada vez a gente deixa um monte de monômer aqui, ó, pode ver? E aí, a gente vai montar a ponta da unha, né? Assim, batendo, e ó, como em volta também o monômer que é dispensado é bastante, né? Isso tudo aqui não tem como, porque você tá apertando o pincel desse jeito e ele tá derramando, né, em volta no produto, aqui no próprio pó e também em volta no molde. Então, se a unha da pessoa for desse tamanho, então é só arrumar. Mas digamos que seja uma unha maior, a gente vai ter que vir, né, e eu fiz a besteira de colocar aqui de volta sem limpar. 2 e metade ponta para vir menos. Só que como ele tá todo embebido
monômer, quanto mais tempo você ficar lá, mais vem produto, né? Aí veio aqui a pérola, a gente vai continuar esculpindo, montando a unha, né? Aí depois a gente dá essa pincelada pra selar e secar mais rápido. Mas você viu que aqui, ó, sempre fica um resíduozinho? A gente tem que limpar. Ó, aqui você consegue ver essa manchinha, tudo é líquido de monômer que foi. E aqui em volta também, né? Tudo líquido de monômer que foi. Na verdade, quando a gente tá fazendo assim na unha e no molde, não se percebe o tanto que tá indo, né? Mas no caso aqui, a gente conseguiu identificar esse, posso dizer, desperdício, né? Então, qual o pincel que eu escolhi que vai sair com a minha marca, né? Vou te contar aqui já de primeira mão. Ele é uma fábrica que tá fazendo pra mim. Aí ele tem essa pontinha aqui já terminando em nada. E ele é assim, ó, no formato que dá pra você fazer essa dancinha aqui pra contorno já ficar bem direitinho, né? E aí você vê como ele não desperdiça, porque a gente mergulha lá, como ele é pequeno, tem pouca cerda e ela é menor também, então aí ó, a gente já pega menos, porque no método NHS não precisa mais do que isso para fazer o ápex. E você também não vai precisar fazer uma bolinha assim, uma pérola tão certinha. Não exige isso. Por isso que eu falo que é fácil e é para quem não entende nada, é para quem não tem prática, é para quem quer fazer em si própria, né? Se você pegar assim, por exemplo, vamos dizer, você pegou aqui, ó, e ele nem veio certo, tá? Fazer sempre vir meio tortinho. Não tem problema, você vai depositar na sua unha, porque ela já vai ter o que? Uma camada de apoio anterior ao ápex. A gente faz essa camada de apoio e depois, ó, é só arrumar. Aí você vê que ele também ficou do mesmo jeitinho que o outro de cima, que veio com a pérola, tudo direitinho. Então, quer dizer, não tem essa dificuldade que às vezes as pessoas pensam, né? Então, quanto ao pincel, você nunca vai precisar pagar R$350. Mesmo porque esse daqui vai sair menos de 100, muito menos de 100, tá bom? Enfim, então a gente sabendo disso, tudo já fica melhor, mais fácil. Tem outro detalhe também que eu quero falar pra vocês sobre este pincel, que as cerdas dele já não são cerdas naturais mais. A gente falava que era de Kolinsky, né? E agora as cerdas são sintéticas, porque tá proibido, né? Não pode mais pegar os pelinhos do bichinho, que ele fornecia pra gente antes. Agora não. Agora são cerdas sintéticas, aí elas são coloridas, né? Desse marronzinho imitando. E daí você fala assim, nossa, por que você pagou assim tão caro, né? Qual o motivo de custar R$350 um pincel? Bom, ele veio dos Estados Unidos, né? É importado, é um pincel de marca, é um pincel que é vendido no curso que a gente faz lá na empresa, né? Com as técnicas deles, tudo mais. Então, eu creio que isso tudo encareça o valor do pincel. Mas como eu te disse, é mais realmente para profissional, a gente que vai fazer o nosso próprio alongamento não precisa dele não. E só para recapitular, eu comecei falando dos 3 passos, né, da profissional. Então, os 3 passos que eu falei, a pérola, ela primeiramente pega para fazer a borda livre, né, aqui. Depois ela faz o ápex e depois ela vai fazer o contorno aqui da linha da cutícula. Então, esses são os 3 passos, né? Tô te falando porque eu não gosto de começar um negócio e não terminar, né? Ficou sim, sem você compreender. Agora, eu espero que você tenha compreendido. Primeiro passo é borda livre, segundo passo é o ápex, e aqui o terceiro passo
é a linha da cutícula. Então, olha só o tamanho da lista de produtos que se usa para fazer um alongamento de unhas. Então, ó, lixa de madeira para dar o acabamento, 100, 180. Essa daqui dá Macrilan, muito boa essa lixa, viu? Lixa de madeira precisa, então não tem como tirar, nem como substituir, a menos que você verifique algumas outras marcas que tenham um preço melhor, né? Você encontra lixas assim de madeira por R$20, você encontra por 15, por 6, por 4, dependendo. A lixa buffer também não tem como tirar, né? Então, beleza, deixa ela aí. A lixa de unha, deixa eu arrumar aqui que eu já tô tirando do lugar. A lixa de unha, pra você fazer tirar toda a borda livre, né? E fazer a parte redondinha pra você conseguir aplicar a tip, você vai precisar, não tem como tirar. Agora, olha só, o álcool 70 ou Nail Prepare. Nail Prepare é o quê? É um líquido que espirra na unha para desinfetar. É um tipo de sei lá, mata qualquer impureza que tiver na unha, né? E deixa ela bem desinfetada. Aqui, neste caso, você pode diminuir o custo. Por quê? Porque o álcool 70 é muito mais barato. E lembra que no tempo da Covid era o único que matava, né, qualquer coisa. Inclusive, uma pessoa que ela é química, né, engenheira química, ela me explicou que o álcool 70 é o único que consegue quebrar a membrana que une as colônias, né? Então, elas vão se juntando e daí elas ficam todas protegidas numa membrana. E aí o álcool 70, ele quebra essa membrana e aí ele entra lá e elimina todo o risco desses bichinhos nas nossas unhas, né? Nossa mão, seja onde for. O desidratador. Desidratador é esse produto aqui, ó. pH Bond, que se chama na linha da Harmony, né? O desidratador, pH Bond, ele pode ser substituído por um outro produto muito mais barato, que faz o mesmíssimo serviço dele. Sabe qual que é o produto? A acetona. A acetona, ela resseca, ela tira toda a camada oleosa. E se você der uma olhadinha, uma pesquisadinha, tem alguns lugares que a gente encontra informação que ela também ajuda a dar mais uma esterilizada, né, na unha. O primer, aqui nessa lista, tem o primer com ácido e o sem ácido. O sem ácido é o que é utilizado normalmente para fazer a aplicação do acrílico na lâmina ungueal, né? Num caso assim mais, digamos, mais comum, mais corriqueiro, porque o primer, ele usa como um fixador do acrílico na unha natural. E aqui, esse primer com ácido no curso é pedido, e também, claro, que uma profissional deve ter um primer com ácido. Por quê? Porque tem certos tipos de lâmina que precisa ter um produto mais forte. Ainda tem um outro tipo de primer que ele seca na cabine, né? E, enfim, agora aqui, a cola com pincel. É interessante se ter, sim, porque ela pode substituir um outro produto que é o gel cola. Dependendo da sua questão da sua unha, você pode até usar esse tipo de cola na lâmina ungueal, né? Aí tem a tip branca e a tip natural. Aqui a gente pode ter só uma delas. Eu prefiro ter a tip branca, porque quando a gente termina a aplicação do nosso autoalongamento, ela já está definida como sendo uma esmaltação, né? Então o acabamento já está pronto. Então aqui você quer ter as duas? Tenha. Não quer gastar agora? Compra só uma delas, tá bom? A natural, tem a natural, deixa eu te mostrar uma natural. Natural, quando a gente se refere à unha natural, a tip natural, seria assim, essa aqui, tá? E a tip branquinha, essa aqui. Bom, aí depois vamos lá. O monômero você não pode tirar. O pó acrílico você pode ter apenas um, não precisa ter vários. Ou você pode ter 2 ou 3 para você criar cores, né? E o dapping também é muito importante que se tenha, que é esse vidrinho aqui, ó, para não
desperdiçar o seu monômero, porque o monômero, ele evapora muito rápido. Então, você tem que, né, sempre manter ele fechadinho aqui. É legal esse que tem a tampinha. Tem outros que não tem, mas esse tem, é da Harmony. Bom, vamos lá. Que mais? Pincel 10 e 14. No nosso caso de autoalongamento, só o 10. Tá bom? Então, aí já diminuiu mais um produto. A guilhotina. A guilhotina é isso aqui, ó. É esse alicate que corta a unha quando a tip é muito longa. Então, no caso, se você tiver uma tip longa assim, então você entra aqui com ela e corta. Ops, cortou. ficou aqui, ó, dividida em duas, né? Por quê? Porque geralmente a gente escolhe um tamanho e geralmente a gente não fica com uma unha assim tão compridona, né? Aí, então, esse material aqui, essa ferramenta, também é uma coisa que você pode eliminar do seu kit. Então, mais uma economia. Por que você vai eliminar mesmo? Porque você vai ter uma tip que não vai precisar cortar. Por que não vai cortar? Porque ela já está curta, já tá no tamanho bom. Depois, se você quiser diminuir um pouquinho mais, aí você tira com a lixa, tá bom? Vamos lá. Próxima, a guilhotina, o espessímetro. Gente, olha que legal. O espessímetro é esse aqui. Espessímetro, ele vai medir a espessura da unha. Então, a gente coloca ele assim. Com o espessímetro, você vai conseguir medir a espessura e ver se ela tá toda por igual, tá bom? Então, é o espessímetro. Precisa dele? Não precisa do espessímetro também. É tudo coisa que você pode ter, que é bom ter, né? Mas não precisa. Por quê? Você pode, no caso, o espessímetro, você pode ter uma boa noção quando você olha a sua unha assim de frente. Se ela tiver na espessura de um cartão de crédito, você já consegue ter a noção de que ela tá com essa espessura correta. A espessura da unha vai ser essa espessura aqui, ó. A minha deve estar mais grossinha, não sei. Acho que não, tá boa. É porque a minha eu já preciso de novo dar um jeitinho nela. Paquímetro é aquela medida, né, que você faz aqui e tal, não vai precisar. No nosso autoalongamento não vai precisar. Pinça para curvar. Também não vai precisar, gente. Por quê? Você curva ela aqui, ó, com o seu dedo polegar e indicador, você curva. Tá com a tip, você faz isso aqui, ó. Você curva. E é perfeito, então não precisa de pinça para curvar. Top Coat. Top Coat é outro produto que você pode tirar da lista. Aqui, Top Coat. Esse é um Top Coat. Ele dá aquele brilho que vai na cabine, mas ele é bem carinho também, né? E aí, você não precisa usar o Top Coat, porque no sistema acrílico você vai usar o Dual Coat. Nossa, mas o Dual Coat é caro? É um pouco carinho também. Então, será que teria como substituir? Sim, você pode dar um belo de um polimento com essa lixa aqui, ó, várias fases, que ela deve custar menos de R$5. Então, você vai passando a fase 1, a 2, né? E aí, você vai deixando ela completamente polida. E depois, você pode passar esse brilhozinho aqui, ó, que você compra em perfumaria. O extra brilho, tá bom? Óleo para cutícula. É bom ter. Não é necessário, tá? Mas é bom ter. Tesourinha. Não precisa. Por quê? Porque a tesourinha, geralmente, a gente usa pra personalizar a tip ou personalizar o molde. No nosso caso, a gente tem uma outra forma de fazer para não precisar personalizar a tip. E o Dual Coat, sim, que eu falei para você agora, acabei de mostrar, a gente vai ter. Aqui o Top Coat que vai na cabine, também acabei de falar. Mas vamos falar da cabine? A cabine não precisa. Por quê? Porque no sistema acrílico não usa cabine nunca. E esse produto aqui, que é o Dual Coat, ele também seca sozinho, né? Ele é autossecante, não precisa secar na cabine, não. Espátula Cutual, aí no caso para aplicação do acrílico, né? A gente vai usar ela mais para fazer a
cutilagem, né? A cutilagem saudável. E aí, você pode ter a Cut-Wow, que vai te ajudar bastante. Mas se você não puder ter a Cut-Wow ainda, dá pra esperar, porque você pode fazer a sua cutilagem de uma outra forma. No caso, se você fizer a sua cutilagem um dia antes de fazer a aplicação do acrílico, você pode já deixar ela bem limpinha, né? A lâmina ungueal, você deixa bem limpinha e aí no outro dia ela já não tá tão sensível, né? Então, pode fazer assim, mesmo, desde que você não tire demais, né? E os palitinhos para curvar, gente, olha que coisinha interessantíssima. Olha que bacana. Quando você faz o acrílico com o molde que você não usa tip, você usa isso daqui para modelar a curvatura. Opa, caiu um. Olha esse lindo rosa, vou pegar esse rosa lindo aqui. Então, tipo isso, ó. Você faz assim e aí você usa ele pra trazer aqui o acrílico assim, ó. Você põe ele assim, pra você trazer o acrílico aqui, ó. E monta a curvatura, né? Ele é bem legalzinho isso aqui. Espero que você esteja vendo, que não esteja embaçado. Bora lá. Aí, outro item. É legal, né? Tá te explicando tudo que a gente usa desse mundo de unhas acrílicas. O molde descartável, palitinho para curvar, palitinho de contorno sim, molde descartável não precisa, hidratante não precisa, luvas não precisa, avental, máscara, porque isso daqui é mais para profissional, né, que vai fazer em outra pessoa. Papel toalha é bom que tenha. Escovinha não é assim aquela coisa que você precisa demais, é bom ter também. Aí a acetona é legal ter. Uma cola, o gel cola também pode ser substituído. O alicatinho a gente já falou lá atrás, né? Aqui é a mesma situação da Cut-Wow que eu falei, né? Então o alicatinho, se você tiver, também pode ajudar na hora da cutilagem. Algodão é sempre bom ter. A guilhotina, ó, já falei, desculpa, tem aqui também que já tá anotado a guilhotina. Lixa para polir foi essa daqui que eu te mostrei. Né, que aí ela deixa a unha bem fina, ela deixa, nossa, um brilho, quase parece que até tá com base já, sabe? E aí é a hora de você dar o acabamento com o top coat. O dual coat também eu já falei pra você. Então, daqui, vamos fazer uma nova lista? Vamos ver pra fazer o autoalongamento, o que é que a gente vai precisar de verdade. Então, a gente tem aqui 42 itens, tirando os 3 que ficaram repetidos. E aí, de tudo que eu te expliquei, olha só o que ficou pra gente conseguir aplicar o método NHS com muita economia. O que eu tô querendo falar pra você aqui é o seguinte: isso daqui é o mínimo necessário para você conseguir aplicar a sua unha acrílica. Então, você vai precisar da lixa para unhas para fazer a borda livre, né? Para preparar a sua unha natural para fazer a borda livre. Você vai precisar da lixa buffer polidora, que você vai usar para auxiliar na parte de retirar a camada oleosa da unha. E aqui depois também no final ela serve para essas duas coisas, tá? A lixa de madeira também você vai usar no acabamento, a acetona para desidratar, a cola para unhas, né, com a tip, o pó acrílico e o monômer para você fazer o ápex, o pincel é apenas um, e aí o brilho finalizante. Aqui eu não falei nada sobre cutilagem, por quê? Porque a cutícula é uma coisa que, se você não puder ter a Cut-Wow agora, você pode preparar sua cutícula de uma outra forma. Por exemplo, você pode retirar sua cutícula algumas horas, umas 12 horas antes de fazer a aplicação do acrílico. Você pode, por exemplo, como eu fazia antes quando eu não tinha Cut-Wow, eu fazia à noite antes de dormir, aí ela ficava muito sensível, né? Eu passava uma pomadinha lá, né? Não tô falando pra você passar pomada, mas era o que eu fazia. No outro dia, aquela sensibilidade já tinha passado. E aí, eu conseguia já estar com a minha lâmina ungueal sem cutícula, sem pele nenhuma. E eu aplicava esse método, né? Que eu falei pra você que eu usei durante 5 anos. E depois disso é que eu consegui também criar o método da cutilagem saudável com a Cut-Wow. Então, é isso. Agora, você que tá vendo aqui pela primeira vez, você fala, poxa, mas que método incrível é esse, né?
que é tão assim, tão fácil e tão mais barato, então eu vou te dizer uma coisa, me segue aqui que você vai ficar sabendo, você vai amar, porque eu tenho dado muitas dicas e aqui eu tô ensinando mulheres como eu e você que queremos fazer as nossas próprias unhas acrílicas de um jeito fácil. Espero ter te ajudado. Obrigada por ter estado comigo aqui até agora. Até o próximo vídeo. Um beijão, tchau!